Olá, pessoal. Estamos quase concluindo essa unidade que fala como que nós, cristãos, devemos nos relacionar com outras pessoas. E a lição de hoje, ela está baseada fundamentalmente na maneira como Jesus se relacionava com as outras pessoas. Esse é o título dado, relacionar-se com Jesus, mas a gente poderia também dizer relacionar-se como Jesus. E o texto bíblico indicado é esse que está na primeira epístola de Pedro, que foi uma epístola dirigida a comunidades de pessoas estrangeiras e de pessoas forasteiras, que viviam dispersas daquela região ali da Judéia e vizinhança, região essa que era dominada, como sabemos, naquele momento pelo Império Romano, e essas pessoas tinham muito poucos direitos, sofriam muitas privações. As estrangeiras, elas podiam morar naquela região, mas não tinham muitos direitos de cidadania. E as forasteiras nem isso, eram imigrantes ilegais, como a gente vê hoje em tantos lugares, pessoas também nessa mesma situação. E o que nós vemos aqui nesses dois versículos destacados é que Pedro destaca que nós fomos chamados para fazer como Cristo fez, agir como ele agiu, porque ele sofreu no nosso lugar e nos legou muitos exemplos a respeito de como lidar com as adversidades e com o sofrimento. E ele não revidou nos momentos que foi ultrajado, que foi maltratado, ele não fazia ameaças, ele deixava a Deus Pai, que é o único e verdadeiro juiz, que julgasse aquelas pessoas que estavam o ultrajando. Nós vemos isso muito claramente, por exemplo, no momento da crucificação, do julgamento que ele teve e da crucificação. E a gente se ama, se a gente segue Jesus, eu creio que sim, que todos podemos falar sim a essa pergunta, porque afinal somos cristãos, dizer que são a isso, nós devemos procurar nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. E ser semelhantes a Ele significa que nós vamos procurar agir conforme Ele agia. Nós não somos perfeitos como Ele é perfeito, mas podemos agir como Ele agia enquanto esteve aqui encarnado entre nós. E Pedro apresenta então Jesus como modelo de relacionamento. E algo muito importante que ele destaca nessa carta é a mansidão. A mansidão. E como já destaquei anteriormente, confiando em Deus como único juiz. Muitas pessoas falam assim: eu sou bravo, eu sou nervoso por natureza, eu tenho um pavio curto. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, se você é assim, tem que procurar se controlar. Não tem essa história de que pau que nasce torto permanece torto, não. Porque, afinal de contas, temos um carpinteiro, né? O filho do carpinteiro, que certamente aprendeu o ofício com seu pai, que pode desentortar qualquer pau aí que está torto. Ele sempre se relacionou não apenas de maneira mansa, porque a mansidão não pode ser confundido com passividade, mas de uma forma muito intensa com as pessoas. Ao mesmo tempo que ele abençoava as pessoas com quem convivia, convidava essas pessoas para que ouvissem, crescem e guardassem os seus ensinamentos. Então, a mansidão com o nosso relacionamento com as pessoas não pode ser que a gente se torne complacente com o erro, com o pecado, com as coisas erradas das pessoas. Nós devemos, com muito amor, com muito carinho, chamá-las, admoestá-las para que elas consertem também a sua vida. E Jesus não rompeu com ninguém. Até com os escribas, com os fariseus, ele procurou mostrar para eles os seus erros. E ele acreditou que eles poderiam se converter, como aconteceu com algumas pessoas importantes. E a gente tem, por exemplo, a história de Zaqueu, que era uma pessoa tão mal vista, temos o próprio Nicodemos, e ele não desistia das pessoas. Agora, ele colocava a obra de Deus acima de tudo, até mesmo da sua própria família. Em alguns momentos que a família se colocou de alguma forma como empecilho para o seu ministério, deixou claro que ele tinha que cumprir esse ministério. E quem nós temos colocado à frente da obra de Deus? Muitas vezes a gente coloca um monte de coisa à frente da obra de Deus, não é? Não devemos fazer assim. Olha, outra lição importante: quem eram os discípulos? Era um grupo muito diversificado, eles não eram similares uns aos outros. Isso é uma lição para nós. Nós devemos gostar e procurar conviver com pessoas de diversos pensamentos,
diversas características, não só com quem se parece conosco. E, além disso, nós sabemos, ele não pegava pessoas prontas, pessoas totalmente preparadas. Ele deu a possibilidade de, enquanto conviviam, trabalhavam e aprendiam com ele, essas pessoas irem se tornando mais aptas, mais prontas para o trabalho. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vê depois, já que Cristo não estava mais fisicamente aqui no mundo, como que aqueles discípulos se transformaram em bênçãos para a igreja primitiva. Isso foi um processo de aprendizado que nós também devemos ter em relação aos que nos cercam. E ele, como eu falei, não desistia de pessoas, escribas fariseus. Ele conversava e ensinava a verdade para que se transformasse. E eu vejo hoje, infelizmente, que algumas pessoas cristãs desistem de outras, e acham que não tem jeito, que são pessoas ruins e que tudo mais. Não devemos desistir de ninguém, porque Deus não desiste de nós, porque vamos desistir também de orar, de falar, de pregar, de anunciar a palavra a outras pessoas. Não devemos fazer isso jamais. A relação dele com as autoridades também foi muito interessante. Ele não as respeitou. E até momentos que quiseram fazer com ele, colocaram numa situação difícil, como esse aqui representado, né? Devemos ou não pagar tributo a César? Ele teve muita sabedoria. Agora, se por um lado não se respeitou, ele se manteve muito fiel aos seus princípios, não submetendo a equívocos. Nós devemos também respeitar as autoridades constituídas, porém jamais se curvar à injustiça, ao erro, e apontar com coragem quando essas autoridades estiverem erradas, como fizeram todos os profetas que a gente vê na Bíblia narrados, né? E então, vamos a algumas coisas fundamentais que a gente aprende com o mestre para o nosso relacionamento com as outras pessoas e com Deus. Primeira coisa, Jesus e o Pai eram um, se conheciam profundamente. Qual a intimidade que nós temos tido com Deus Pai? O quanto nós temos realmente buscado conhecer melhor a vontade dele? Somos filhos distantes ou somos filhos que procuramos estar próximos, valorizando, então, aquilo que ele tem a dar a nós? E não há maneira melhor de se aproximar dele do que a oração, como Jesus fazia. Ele orava intensamente, nunca deixou de orar e nos ensinou muito sobre a oração. Outra coisa também fundamental, a obediência. Mesmo nos momentos de maior sofrimento, Jesus não desobedeceu à vontade de Deus Pai. A gente vê isso claramente na passagem que ele fala para Deus Pai, que se pudesse, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice do sofrimento da crucificação, mas ele obedeceu sempre, se colocou à disposição. Jesus também respeitava todas as pessoas, inclusive aquelas desprezadas pela sociedade, aquelas que as pessoas não consideravam como os doentes, aquelas pessoas estrangeiras, os samaritanos. Essas pessoas, Jesus, ao contrário, acolheu de forma carinhosa e respeitosa, como nós devemos fazer também com todas as pessoas. Jesus tinha muita compaixão. E ter compaixão significa sofrer com os que sofrem, sentir no nosso coração a dor de todas as pessoas que estão sofrendo, que são tantas hoje em dia. Que Deus, então, nos inspire, nos vocacione e nos abençoe, para que possamos ser bênção na vida de muitas pessoas, seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Que assim seja. Amém.